Bom, obrigado para você, nossa querida Beth, e obrigado por estar ainda presentes nessa sessão da tarde. Eu costumo apresentar aqui nesse grupo umas pesquisas sobre os relatos e a literatura produzida em torno da aventura dos pioneiros da aviação, Mermoz em particular, no Brasil, né? E particularmente em Natal, que eu acho que tem a ver com a temática geral do grupo de pesquisa. Mas dessa vez eu quis fugir um pouco desse tema, porque eu acho que vocês já estão cansados de sempre ouvir a mesma história. E aí eu vou apresentar um trabalho bem diferente, que na verdade é o eixo central das minhas pesquisas, que é a questão da representação da cidade na ficção contemporânea. E aí meu doutorado foi em torno da representação da cidade no romance brasileiro contemporâneo. E aqui eu vou ampliar um pouco, falando das literaturas e das representações da cidade do sul global. É um trabalho que apresentei recentemente em Clermont-Ferrand e aqui vou apresentar uma visão bem panorâmica. Ao longo dos anos eu pretendo me debruçar mais detalhadamente sobre alguns dos romances que eu vou apresentar aqui. Esse é meu nome. Tá. Então, o romance, que é um gênero burguês, urbano por excelência, né? Especialmente a partir do século XIX, com aquelas grandes frescas sociais que retratam um leque de condições dentro de um cenário urbano em plena transformação. Esse romance, então, está muito associado às temáticas urbanas nesse século, no século XIX, e aqui vocês têm uma imagem representativa de uma outra arte, no caso a pintura, que também, claro, se interessou por esse cenário urbano e industrial em plena mutação. Mas o que dizer, então, das grandes metrópoles do século XX e XXI, já que o cenário urbano, desde o século XIX, continuou, né, se transformando de forma acelerada, e já que o chamado Sul global sofreu o impacto de processos de urbanização extremamente rápidos, às vezes violentos, mal controlados, com uma espécie de febre urbana, e febre urbana tem uma expressão utilizada por um geógrafo francês, o Jean-François Tron, quando ele descreve, né, esses processos de urbanização no sul global. Então, uma das minhas questões é tentar refletir sobre articulações genéricas e narrativas para retratar, para costurar assim esse tecido urbano imenso e problemático muitas vezes. Aqui vocês têm algumas estatísticas que são contundentes, assim. Está escrito em francês, mas aqui só tem um público de francófonos. Em 1800, menos de 4% da população mundial era urbana, né? Em 1950, a percentagem não atinge 30%. E em 2007, a percentagem da população que vive na cidade atinge o patamar histórico de 50%. É claro que, às vezes, é difícil avaliar exatamente o que é urbano, o que não é urbano, tem essas franjas periurbanas, mas acho que a estatística ela já deixa uma ordem ali de ideias, né? E no continente sul-americano, em 1940, 40% da população era urbana. Hoje é mais de 80%.
no continente africano, que é um continente que me interessa ali nas minhas pesquisas, a urbanização ainda não é tão forte, mas a taxa de urbanização está aumentando de década em década. E aí, quando a gente fala de literatura africana e de cidade, de representação urbana no romance, um romance absolutamente emblemático e pioneiro é esse romance de 1954, do Esaboto, também chamado de Mungo Beti. São dois pseudônimos, né? Desse escritor camaronês. E o título já é bem programático, né? Ville Cruelle. E vamos ler uma citação para vocês entenderem melhor um pouco a perspectiva do Mungo Beti. É uma espécie de crônica que se torna um romance aos poucos. Mas é interessante já essa questão de uma mistura, de uma hibridação genérica para retratar a cidade, né, entre a ficção et la crônica. L'autre tanga, le tanga sans spécialité, le tanga auquel les bâtiments administratifs tournaient le dos, par une erreur d'appréciation probablement, le tanga indigène, le tanga des cases, occupait le versant nord peu incliné, étendu en éventail, falta espace. Ce tanga se subdivisait en d'innombrables petits quartiers qui tous portaient un nom évocateur. Une série de bas-fonds en réalité. Les mêmes cases que l'on pouvait voir dans la forêt tout au long des routes, mais ici plus basses, plus chiches, plus ratatinées, étaient bâties en matériaux de la forêt qui se raréfiaient à mesure qu'on approchait de la ville. Deux tangas, deux mondes, deux destins. Nesse romance, o Mungo Beti, ele nos fala de Tanga, que é uma cidade fictícia, né? Mais próxima de Yaoundé, pode ser Yaoundé, a capital dos Camarões. E no romance, o protagonista, Bamba, deixa a aldeia de Bambila, situada na floresta. Então, tem várias temáticas que são levantadas aí nesse romance e que vão aparecer de forma recorrente ao longo das décadas nas literaturas africanas. A questão do êxodo rural e a questão, claro, dessa divisão, dessa compartimentação entre duas cidades. E aí, peço desculpa porque esqueci minhas notas, mas eu tinha uma citação do Frantz Fanon, dos Danados da Terra, que explicita claramente essa divisão entre a cidade dos colonizadores e a cidade dos colonizados, né? Esse romance realmente é pioneiro e ele é publicado em 1954, mas ele faz eco também com uma obra posterior, que é um filme do Ousmane Sembène. Primeiro filme dirigido e produzido por um diretor africano, se chama Bohom Saret, está disponível no YouTube, é maravilhoso, 30 minutos. E eu acho que o diálogo entre as obras é extraordinário, porque em Bohom Saret nós já acompanhamos o protagonista que carrega ali aqueles carrinhos para levar pessoas de um lugar para o outro, né? Não é um táxi, mas que anda com um cavalo, uma carruagem. E nós vemos o protagonista saindo do Tonga indigène, dessa cidade ali de Bafum, para a cidade administrativa. No caso do filme de Sembène, já estamos em 1963, ou seja, depois da independência. Mas a divisão continua forte, né? E aí tem uma imagem absolutamente impactante e forte, que é uma imagem vista de cima ali, uma visão panorâmica da câmera, e nós vemos, de repente, uma cidade branca, tem essa questão da luz muito forte, que são os prédios, as fachadas dos prédios bem europeus ali da colonização, né?
o protagonista vai ser expulso logo pela polícia desse personagem. Mas era apenas para significar a importância dessas duas obras e as temáticas comuns. Com Betty, emerge a temática dos bas-fonds, da cidade precária, da vida precária, que é, claro, uma temática que vai ressurgir de forma muito forte nas literaturas do sul global. E aqui nós temos uma escritora haitiana, Yannick Lahens, que tem um texto corajoso, eu acho, porque ela tenta representar o sentimento de estranheza e de desorientação completa frente a um mundo que é um mundo vizinho, ali, um mundo que está do lado, que são as favelas, os bairros precarizados, e ela vai tematizar o sentimento de medo, de estranheza, por parte de personagens que são personagens das classes médias, morando ali do lado desses bairros periféricos. Là-bas, de l'autre côté, là où la vie tienne en équilibre entre les pelures de tout ce qui se mange, les cadavres d'animaux, les incontinences des vieillards, les visages poisseux de morves des enfants et l'eau aigre que rejettent les estomacs affamés. Ela vai fundo, né? À côté des chiens, e numa hipérbole, à côté des chiens et des porcs surgissent des silhouettes sinistres. E a escolha dos adjetivos também não é gratuita. Je me suis souvent penché, les paupières à demi fermées, la main sur le front pour mieux voir et me convaincre que ces créatures-là n'étaient ni des chiens ni des porcs, mais des chrétiens vivants comme vous et moi. Obviamente tem uma provocação aqui nas palavras do narrador, né? Mas o que me interessa é essa inscrição dentro do romance das fronteiras e do que elas representam como sentimentos, como... Agora, é claro que tanto a Yannick Lahens como outros escritores, e Patrick Chamoiseau é um exemplo disso, vão tentar não apenas retratar esse sentimento de estranheza, mas sim tentar dar voz também aos moradores desses bairros, dar voz e dar enunciações, discursos. E aí eu acho que é uma das coisas muito fecundas ali dessas literaturas. Nós temos aqui no romance Texaco, que é dos anos 80, esqueci a data exata. Em Texaco, o autor deixa a palavra para vários personagens que são moradores de uma favela. Texaco, um bairro que foi construído ilegalmente sobre um terreno que pertencia à grande multinacional Texaco. Tem um urbanista nesse romance, que é um urbanista dos poderes políticos, que é mandado para a favela Texaco. E ele, no início, ele está claramente defendendo o projeto da prefeitura e das autoridades de derrubar esse bairro. Aos poucos, ele vai ser uma espécie de caixa de ressonância da memória e dos discursos dos diferentes moradores que ele vai encontrando. E é extremamente interessante ver como Patrick Chamoiseau vai construir as linguagens, vai criar estilos, enunciações para os diferentes personagens desse bairro. Com o uso da língua crioula, com o uso de gíria. É uma linguagem extremamente complicada, né, a de Chamoiseau. Acho que eu não gostaria de ser o tradutor de Chamoiseau aqui no Brasil. Moi, isso é o urbanista que fala. Moi, je veux m'inquiéter de ce qu'ils disent. Je les entends épeler l'autre poème urbain, au rythme neuf, déroutant, qu'il nous faut décoder et même accompagner. Prendre leur poétique sans craindre de se salir les mains des états de sa gangue. Quelle barbarie ce serait de raser ce système e quel recul son nom, né? E aí ele fica convencido de que não, é preciso preservar
esse lugar. Isso, me parece, faz eco a algumas tendências fortes da literatura brasileira, recentemente, em particular com a emergência de toda uma geração de escritores nascidos em diferentes comunidades, né? A autodenominada literatura marginal, que é um termo que o Paulo Lins, Ferrez retomam a partir da poesia marginal, né? Forte durante a ditadura, mas eles retomam esse termo do marginal no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, com a ideia de criar poéticas da marginalidade e a ideia de retratar o mundo social, o mundo urbano, sem nenhum compromisso. O meu orientador, João César de Castro Rocha, tem um texto ali relativamente famoso sobre o que ele chama de poética da marginalidade, da marginalidade, sim, que ele opõe à poética da malandragem. Na poética da malandragem, havia ainda essa possibilidade dos personagens transitar entre os mundos, entre os diversos universos sociais, enquanto na poética da marginalidade, a ideia, na verdade, é declarar de forma contundente as falhas, a ideia de que a cidade é partida. Isso é um título também famoso de um relato dos anos 90, de Zuenir Ventura, né, Cidade Partida, em que ele vai falar do massacre de Vigário Geral. Quanto tempo eu falei já? 16. Isso, claro, no Brasil havia, né, nos anos 60 a Carolina Maria de Jesus, que eu acho que foi uma pioneira, mas entre 60 e o final dos anos 90, início dos anos 2000, na verdade a Carolina Maria de Jesus ficou esquecida muito rapidamente e acho que aí surgiu essa nova geração. E o que realmente eu acho que tem umas pontes ali que a gente pode observar entre a literatura de autores como Chamoiseau, porque tem essa ideia de uma reinvenção da cidade. É o título de um antropólogo, historiador, que chama Michel de Certeau, né, L'Invention du Quotidien. E aí tem um antropólogo, Michel Agier, que vai retomar o conceito de Certeau e que escreve Banlieue, Townships, Favela, la réinvention de la ville. A partir dessa ideia de Certeau, que se criam estratégias para ressignificar um mundo segmentado pelo poder, pelas hierarquias, etc. Né? Uma outra temática que me parece atravessar diferentes relatos ali do Sul Global é a ideia de que essa urbanização crescente foi, na verdade, uma modernização pelo avesso. E que a modernização, na verdade, que é uma palavra, né, que conota a ideia de progresso, ela tem o seu avesso. Um livro muito estimulante, muito engraçado, agradável de ler, é O Desejo de Kianda, desse escritor angolano, Pepe Tela. E aí tem uma outra estratégia narrativa para descrever essa cidade e as falhas da cidade, que é o registro do maravilhoso. Nesse romance, O Desejo de Kianda, Kianda é uma entidade próxima, na verdade, de Iemanjá, né, aqui no Brasil, que no romance morava numa lagoa, na atual Luanda. A lagoa foi enterrada por um projeto urbanístico assim, né, pomposo, e ela vai reclamar, ela vai lançar o seu grito, e a gente acompanha na narrativa a progressiva vingança de Kianda. Se tratava de um lamento de Kianda, como já tinham previsto anteriormente, que queixava de ter vivido durante séculos em perfeita felicidade na sua lagoa, até que os homens resolveram aterrar a lagoa e puseram cimenta e terra e alcatrão por cima. Construíram o largo e edifícios todos à volta. Kianda se sentia abafar com todo aquele peso em cima. Não conseguia nadar e, finalmente, se revoltou.
e cantou, cantou, até que os prédios caíssem todos, um a um, devagarinho. Era esse o desejo de Kianda. Estamos próximos ali de uma veia do realismo mágico, né, em que o maravilhoso vai se infiltrar na realidade e servindo para uma crítica ferina ali dos excessos da modernização. Eu acho que eu vou acabar, mas na verdade, podemos depois talvez dialogar depois do evento, mas eu ia ter uma última parte sobre a questão das migrações, que claro é central nessas literaturas. Chimamanda Adichie é um exemplo famoso, escritora de origem da Nigéria, né? No romance, a protagonista, como a própria Chimamanda, vai para os Estados Unidos, depois volta para a Nigéria, para Lagos, e descreve o impacto que ela sentiu quando voltou para Lagos e ficou assim mergulhada naquele tumulto da metrópole do Sul. E aí eu acho que é uma característica cada vez mais forte, obviamente, talvez seja óbvio falar isso, mas nós temos uma literatura uma literatura de dimensão internacional, né, em que tem constantemente esses fluxos, essas perspectivas cruzadas, sul, norte, sul. Eu me interesso atualmente por um romance de um escritor brasileiro, brasileiro-quebecois, que é o Sergio Coquis. O Sergio Coquis nasceu no Rio, passou os 20 primeiros anos no Rio de Janeiro, saiu por causa da ditadura militar e se instalou no Quebec, em Montréal. E aí ele tem um livro que chama O Pavilhão dos Espelhos, Le Pavillon des Miroirs, onde ele vai ressignificar o Rio de Janeiro da infância, através de um olhar do migrante. Então é bem interessante é um pouco parecido, o percurso é parecido com o percurso de Chimamanda. Mas eu falei demais e eu vou encerrar por aqui. Eu tinha essa citação da Chimamanda com essa ideia da agitação, né, das ruas, e a personagem parece que fica totalmente pasmada ali frente ao movimento urbano. É isso. Quem trabalhava com ele era Eurídice. Eurídice, exato. Eurídice Eu já li trabalhou os com ele dela. muito tempo. Que era professor, é professora aqui ainda na pós, como Sim. eu, né? Sim. Ele escreve em francês. Ele escreve em francês e é interessante, ele utiliza, vez ou outra, algumas palavras da capoeira, do candomblé. O Pavilhão dos Espelhos foi traduzido. E ele foi ele mesmo traduzido, não? Não. Não, fiquei curiosa. Ele foi o quê? Você perguntou, Mônica? Não, porque foi publicado em francês no Quebec. E ele foi traduzido para o português. E aí foi traduzido por outra pessoa, e não pelo próprio autor. Ah, sim. Ele não deve mais ser capaz de traduzir, será? Eu acho que não. Acho que não. Ele é um escritor francófono.